Olá, gente, tudo bem? Eu sou a professora Maura Feliciano de Araújo, sou advogada, faço parte aqui do corpo docente da Faculdade Legale, sou também professora de outras instituições, assim como da Escola Superior de Advocacia, do núcleo aqui no estado de São Paulo, e tenho a oportunidade de vir aqui conversar com vocês hoje sobre um benefício bastante importante, né? Um bate-papo aqui, vamos colocar assim, um bate-papo curto, mas bem pontual. Com certeza vocês terão uma aula, né, sobre benefícios previdenciários, mas eu já quero aqui adiantar algumas coisas com vocês a respeito do salário maternidade. Então, hoje, o nosso encontro, deixa eu até aqui compartilhar o material com vocês. O nosso encontro hoje é para falarmos sobre salário maternidade. Não vou adentrar profundamente em todas as discussões que envolvem este benefício, mas já quero aqui introduzir alguma coisa com vocês, até para que no exercício da sua advocacia previdenciária você saiba o que é, né, em que condição que ele é pago. Na nossa apresentação inicial, vocês têm aqui o meu perfil no Instagram, peço para que vocês sigam, porque sempre tem alguma novidade neste meu perfil. Dúvidas com relação à matéria deste nosso encontro, né, salário maternidade, podem enviar aí um e-mail para maurafeliciano@gmail.com. E quero então aqui bater um papo com vocês sobre salário maternidade. Afinal de contas, que benefício é este? Ele tem proteção constitucional? Não tem? É um benefício que é devido para todo mundo? Ele exige carência? O que realmente faz com que uma mulher tenha acesso a esse benefício? Será que ele é só para a mulher? Será que é só em caso de parto? Então, tudo isso aqui rapidinho, mas muito objetivo, nós vamos conversar com vocês hoje, tá certo? Voltando aqui para o material, quero aqui mostrar a vocês que é um benefício, que é uma prestação previdenciária que tem sim proteção constitucional. Está lá previsto no caput do artigo 201, especificamente no inciso 2. Então, é um benefício que ele tem proteção constitucional. Qual é a intenção do Constituinte e da legislação infraconstitucional? É oferecer proteção àquela mulher que passa pela situação do evento parto, mas que também poderá ser entregue em outras oportunidades, como nós veremos. É um benefício que visa garantir o quê? O restabelecimento daquela mãezinha que, após ali passar pelo seu período gestacional, precisa tanto ali, né, criar aquela conexão pessoal com o bebê, mas que também precisa colocar o seu corpo em ordem, afinal de contas, durante a gestação, muita coisa acontece no corpo da mulher. E claro, não acontecem mudanças apenas com relação à mãezinha que dá à luz. Acontecem mudanças também na rotina de uma família, de uma casa, quando existe ali um processo de adoção ou de guarda judicial. Ou seja, já antecipei a vocês que também poderá ser entregue este benefício caso haja o quê? Caso haja uma guarda ou uma adoção, tá certo? É um benefício que ele está previsto na Lei de Benefício da Previdência Social, a Lei 8.213 de 91, a partir do artigo 71. Também tem previsão no artigo 3.048, que é o regulamento da Previdência Social, assim como na Instrução Normativa número 77 de 2015. Aqui vale a pena algumas considerações. O artigo 201, inciso 2 da Constituição Federal, ele já está atualizado com a emenda constitucional número 103 de 2019, tá? A Lei 8.213, ela ainda não passou, pelo menos até o dia de hoje em que eu estou aqui disponibilizando esse vídeo para vocês, ela não passou ainda por nenhum tipo de atualização. O decreto, né, aqui toda a minha fundamentação em cima do decreto 3.048, eu já falo com base no decreto atualizado pelo decreto 10.410, do dia 30 de junho, publicado no dia 1º de julho de 2020. A instrução normativa, gente, ela também ainda não passou por nenhuma atualização, seja proveniente da emenda, seja proveniente do decreto 10.410.
E como tem alguns aspectos bastante interessantes que mudaram com relação à carência, com relação a tempo de contribuição, com relação à manutenção da qualidade de segurado, é muito importante que vocês, ao atender o seu caso concreto, busquem ali a atualização, tanto da lei quanto da instrução normativa número 77. Ah, mas eu lembro que no vídeo da professora Maura a fala era outra. Pode até ser que sim, dependendo do dia em que vocês visualizarão este vídeo. Então, fica aqui uma primeira dica. Prestem atenção nas atualizações, principalmente da Lei 8.203 e da Instrução Normativa número 77, porque até a presente data, 31 de agosto, nada sofreu de alteração nesses dois textos legais que eu cito a vocês, tá certo? Por último, ainda falando de atualização, a emenda 103, ela não trouxe nenhuma alteração com relação a essa espécie de benefício previdenciário. Então, tudo que nós conversarmos aqui, pouco importa se o seu fato gerador ele seja antes ou após o dia 13 de novembro de 2019, tá certo? Bom, seguindo aqui com a nossa exposição, quero lembrá-los que eu ainda faço as minhas gravações do meu escritório, né, de casa, então prestem atenção que tem barulhos externos, sim, porque aqui não é um estúdio, então eu já peço desculpa pelo carro do Ovos que vai passar, por este avião que está aqui passando em cima da minha casa, porque eu estou relativamente perto do aeroporto de Guarulhos, então qualquer coisa, nossa professora, o seu vídeo não ficou legal, então a gente, né, podem também entrar em contato comigo que a gente faz os ajustes, tá certo? Mas só para dizer que, assim, este é o nosso novo normal, não é verdade? Bom, passou o barulho, salário maternidade, a quem ele é devido? Para qualquer mulher? Para o homem também? Para o marido? Como que fica esse benefício? Exige carência, e vocês já sabem que as prestações previdenciárias, a depender da situação, elas exigirão um número mínimo de contribuições e poderá ser requerido uma carência ou poderá ter ali uma isenção de carência a depender do tipo de benefício e do fato gerador que eu esteja conversando ali, que eu esteja analisando. E por quanto tempo este benefício é pago? Tudo isso a gente vê a partir de agora, tá certo? Este é um benefício que é devido para todas as seguradas do regime geral de previdência social. Isto importa dizer o quê? Que todas aquelas mulheres que estão filiadas ao regime geral de previdência social, na condição de empregada, de doméstica, de avulsa, de segurada especial, contribuinte individual e segurada facultativa, terão acesso a esta prestação previdenciária. Mas, Maura, eu já ouvi dizer alguma coisa no sentido de que o cônjuge também pode receber? Sim, a partir de uma mudança relativamente recente na legislação previdenciária, artigo 71B da Lei de Benefício da Previdência Social. No caso de falecimento da segurada ou segurado que fizer jus ao recebimento do salário maternidade, o benefício será pago por todo o período ou pelo tempo restante a que teria direito ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha a qualidade de segurado, exceto no caso de falecimento do filho ou de seu abandono, observadas as normas aplicáveis ao salário maternidade. Então, se por um acaso o caso concreto do seu escritório envolver uma mãe que faleceu durante o parto ou pós-parto, o seu cônjuge sobrevivente, o seu companheiro, poderá receber o benefício a título de salário maternidade. Olha que bacana, aí dando-se, né, cumprimento ao princípio básico da Previdência Social, que é a proteção social. E eu particularmente entendo que quando se paga salário maternidade, eu não estou protegendo apenas a segurada propriamente dita, mas também o fruto, né, ali, o recém-nascido que precisa de um cuidado diferenciado, pelo menos durante os 4 meses de vida. Eu costumo dizer que exige aí um cuidado durante toda a vida, não é verdade? Né? Aqui, apenas fazendo parênteses para quem já é mãe, para quem já é pai, sabe do que eu estou falando, certo? Como eu já antecipei, o salário maternidade ele não é devido só em decorrência do parto.
ele também é devido se ocorrer uma adoção ou se ocorrer uma guarda judicial. O prazo é o mesmo, 120 dias. Então, prestem bastante atenção, porque se eventualmente forem contatados aí por segurado, segurada, né, que está neste processo de adoção ou de guarda, o benefício ele será assegurado, ele será garantido ao assegurada ou ao segurado do regime geral de previdência social. Uma questão que eu acho extremamente relevante a gente conversar, e por isso até eu vou chamar a atenção de vocês para o meu olhar. Bom, o benefício de salário maternidade, ele exige carência? Será que a segurada ou o segurado ali que terão direito a esse benefício, eles precisam preencher um número mínimo de meses, né, de contribuições pagas à Previdência Social? E eu digo para vocês que sim. Em primeiro lugar, vamos fazer ali um remember, o que é carência. Carência é o número mínimo de contribuições que o segurado, a segurada, precisa ter para com a Previdência Social para que então um benefício em questão seja pago. Ou seja, não é qualquer pessoa, em qualquer condição, que poderá ter acesso a benefício previdenciário. Isto é a carência. E aqui eu preciso chamar a atenção dos colegas. Eu tenho uma forma de contar carência até o dia 13 de novembro de 2019 e pós 13 de novembro de 2019. Até 13 de novembro, carência era o número mínimo de contribuições, ok? Para segurado empregado doméstico e avulso, pouco importava se a minha carência ela estava acima ou abaixo do teto mínimo da Previdência Social. De 13 de novembro de 2019 para cá, este conceito ele sofreu alteração. Para o empregado doméstico e avulso, para fins de carência, há de se considerar uma carência cheia, como eu, Maura, tenho chamado. Então, muito cuidado àquele segurado que, pelo que nisso, o senhor, a senhora identifique que não houve pagamento ali de contribuição previdenciária pelo mínimo estabelecido em lei. E aqui, outro parênteses, qual é este mínimo estabelecido em lei? Pelo que a Previdência Social vem sinalizando no CNIS, abaixo do salário mínimo, abaixo hoje de R$ 1.045. Mas nós já temos discussões surgindo no sentido de este salário de contribuição mínimo deverá considerar o mínimo de uma admissão no decorrer do mês, de uma demissão no decorrer do mês, de proporção decorrente de faltas injustificadas, até mesmo a proporcionalidade em razão da forma de contratação. Se essa pessoa foi contratada por dia, por hora, por semana. Então, fiquem atentos a algumas discussões que o sistema, né, está começando a estabelecer e que isso vai respingar nessa questão de carência. Agora, o fato é, qual é a carência para fins de benefício do salário maternidade? A 10 contribuições mensais, conforme previsão do Decreto 3.048, no caso do salário maternidade para as seguradas contribuinte individual, especial e facultativa, respeitando-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 93, no inciso 2 do artigo 101. Agora vejam, 10 contribuições somente para essas 3 figuras de seguradas, que são exatamente aquelas que são responsáveis por recolherem a sua contribuição para a Previdência Social. No que diz respeito às demais seguradas, e quem são essas demais seguradas? Empregada doméstica e avulsa, independe de carência. Então, independe de carência a concessão das seguintes prestações: salário maternidade para as seguradas empregada doméstica e trabalhadora avulsa. Isso é importante? Muito. Isso é relevante? Muito, porque pode acontecer de uma dessas 3 figuras de seguradas serem contratadas, né, e ali se descobrir no decorrer que elas já ingressaram grávidas, ou então que essa gravidez veio acontecer no meio do contrato, e aí então elas ainda não têm as 10 contribuições mensais. Então, não misturem uma coisa com a outra, porque 10 contribuições somente se eu estiver tratando de contribuinte individual, segurada facultativa e segurada especial. Para as demais figuras, independe de carência, porém, estejam ali atentas a essa mudança da carência que aconteceu com a emenda 103 e o decreto 10.410, tá certo?
Uma questão que é muito importante, que a gente não pode confundir e ter carência com ser segurada da Previdência Social. Vejam, na tela anterior, o artigo 30, o artigo 5º, né, desculpa, vejam que no slide anterior, o artigo 30 independe de carência a concessão desta prestação, mas a segurada, ela precisa ter o quê? Ela precisa ser segurada da Previdência Social, ela precisa estar contribuindo com a Previdência Social, e só haverá esta dispensa se elas estiverem nesta condição de empregada, de doméstica e de avulsa. Agora, vejam duas alternativas, o que eu chamo de saídas técnicas, que está prevista na Instrução Normativa número 77 de 2015. Primeira saída, artigo 209. Fará jus ao benefício, independentemente de carência, assegurada que se encontrar em período de graça, em decorrência de vínculo como empregada doméstica, com ou sem contribuição ou avulsa, e passar a contribuir como facultativa ou contribuinte individual, e se filiar ao regime geral de previdência social como segurado especial, sem cumprir o período de carência exigido para a concessão do salário maternidade nesta condição. O que isto quer dizer, meus queridos colegas? Quer dizer o seguinte: se uma segurada, ela, por exemplo, está dentro daquele período em que ela pode ficar 12, 24 ou 36 meses sem contribuir com a Previdência Social, que ela estará ali coberta pela Previdência Social pelo período de graça, ainda que ela tenha se inscrito nesse filiado ao regime geral como facultativa, ou como individual, ou como especial, ainda assim o benefício para ela será devido, mesmo que ela não tenha contribuído com 10 contribuições mensais. Por quê? Porque ela está dentro do chamado período de graça. A mesma coisa que muitas mulheres não sabem é que, se elas foram dispensadas do empregador, receberam seguro-desemprego, elas poderão receber o benefício de salário maternidade, porque também existe uma proteção nessa situação, exatamente porque elas estão dentro do chamado período de graça. Olha que bacana. Outra saída técnica do artigo 340, ainda da instrução normativa. Se a perda da qualidade de segurado vier a ocorrer no período de 28 dias anteriores ao parto, será devido salário maternidade. Poxa vida, é algo que é pouco divulgado e que provavelmente deve ter alguma mulher que não usufruiu do salário maternidade, porque o parto aconteceu dentro do já chamado, da chamada perda da qualidade de segurado, só que se esta perda aconteceu dentro desses 28 últimos dias anteriores ao parto, a instrução normativa orienta que o benefício seja pago mesmo assim. Isso é extremamente relevante. Então, resgatem aí aqueles casos, né, envolvendo salário maternidade que vocês tenham atendido, que poderá ter ali o direito a esta mãezinha, tá, de receber 4 meses de salário maternidade. E por falar em prazo, uma questão que também é relevante. Qual é o prazo que uma mãezinha tem para requerer salário maternidade? 5 anos a contar do parto. Então, muitas mulheres, principalmente aquelas que são contribuinte individual ou segurada facultativa, elas acabam não protocolando o seu requerimento de salário maternidade. O mesmo pode acontecer para uma segurada especial, que ela está bem afastada, né, ali do centro urbano, ela está bem afastada, né, da possibilidade de conhecer os seus direitos. Então, ela ainda poderá requerer o benefício por um prazo de até 5 anos. Mas existe uma situação bem específica nos nossos estudos previdenciários, que é o que envolve o período de vigência da medida provisória 871 de 2019. No ano passado, esta medida provisória, ela deu uma modificada neste prazo de requerimento de salário maternidade, estabelecendo que ele só poderia ser requerido em até 180 dias do nascimento da criança. Só que essa medida provisória, ela não foi convertida em lei. Então, vejam,
os partos que tenham acontecido entre 18 de janeiro de 2019 a 17 de junho de 2019, muito provavelmente ficaram ali sujeitos a esse prazo de 180 dias. Os partos acontecidos antes de 18 de janeiro de 2019 ou após esta data já não estão mais sujeitos a isso. Porém, a gente ainda pode eventualmente ter alguma discussão, porque afinal de contas, existe discussão até no próprio STF de que não existe prazo decadencial, prazo prescricional para os benefícios, né, os benefícios previdenciários. Então, esta é uma situação que vale a pena um estudo bem detalhado para cada caso concreto, tá? E assim fica aqui a minha contribuição nesse vídeo curto, porém objetivo, com relação à matéria previdenciária. Parabéns a você que está inscrito na pós-graduação, né, em Direito Previdenciário da Faculdade Legal. É um prazer imenso para nós tê-los conosco. Conte com a professora Maura, nós nos veremos no decorrer aí da nossa formação, né, desse curso de vocês, desta especialização de vocês. Então, desde já, eu fico à disposição. Esta foi a minha contribuição hoje para com vocês sobre o salário maternidade. Fiquem firmes e estudem, estejam muito atentos a essas mudanças legislativas, principalmente a esses conflitos que a gente já começa a perceber entre emenda constitucional, lei, decreto, instrução normativa. Tem muita coisa boa vindo por aí e que vai exigir, muito estudo de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!